Olá meus amigos, Shalom Aleichem. Hoje eu quero falar com vocês sobre um pouco da cultura do povo judeu, a cultura do nosso povo. Você não pode buscar uma conversão ao judaísmo, à fé judaica, sem abraçar também a cultura do povo. E parte da cultura de um povo está nas suas celebrações. Os pagãos celebram Natal, celebram festas juninas, celebram outros tipos de festas, mas nós, judeus, celebramos as festas bíblicas, as festas da Torá e algumas outras que foram inseridas depois, porque a Bíblia também diz para a gente celebrar os atos maravilhosos, os grandes feitos do nosso Deus. Então, por que eu estou falando disso? Porque nós estamos chegando na festa de Hanukkah. Hanukkah ocorre normalmente no mês de dezembro, na segunda quinzena do mês de dezembro, mais propriamente, mas esse é um período variável e é uma festa de 8 dias, em que nós celebramos a rededicação do templo. Para quem conhece um pouco de profecias, se você ler o livro de Daniel, Daniel fala das 2.300 tardes e manhãs. E as 2.300 tardes e manhãs que se cumpriram no fim do Império Grego, mais ou menos ali 170 anos antes da Era Comum, né? O fim do Império Grego. Então Antíoco, que era o governante da época, Antíoco Epífanes, ele decidiu, junto com judeus helenistas, né, que eram a favor da cultura grega, dos deuses gregos, ele decidiu, para engrandecer ainda mais o seu governo, de alguma forma, ele decidiu, junto com algumas pessoas, profanar o santuário, o templo em Jerusalém. E fizeram uma invasão e destruíram e ofereceram sacrifícios de porcos no altar e profanaram o templo sagrado do nosso povo. Isso foi algo muito triste da nossa história, né? Quando aqueles que governavam sobre o povo judeu tiveram o tamanho ato de desrespeito para com a fé judaica. Se você tem o Sidur, você pode ler a partir da página 565 sobre a festa de Hanukkah. Sidur, né? Se você não tem, entre em contato conosco aí, na descrição do vídeo vai aparecer o telefone aí da congregação israelita e nós fornecemos o Sidur para aqueles que se interessarem, né? E a festa de Hanukkah, ela celebra um grande milagre e é um tempo de restauração. Hoje nós estamos vivendo um tempo de restauração da nossa fé. É tempo de você também restaurar a sua adoração ao Deus verdadeiro. Buscar com dedicação servir ao Deus de Israel. Cumprir os mandamentos. Não deixar que sacrifícios pagãos possam permear a sua adoração ao Deus de Israel. E a festa de Hanukkah nos traz isso como inspiração. Em João, capítulo 10, versículo 22, diz assim: Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, e era inverno, e Yeshua passeava pelo pórtico, na região ali no templo, no pórtico de Salomão. Essa festa da dedicação no inverno em Israel é a festa de Hanukkah. Como é que a gente sabe disso? Se você tem a Bíblia Teb, se você tem qualquer Bíblia que contemple o livro dos Macabeus, a Bíblia Teb também nós fornecemos, caso seja da tua vontade, né? No livro de 1 Macabeus, capítulo 4, versículo 36 em diante, tem algo inspirador para nós. Disseram então Judas e seus irmãos, Judas Macabeus, né, da família dos Hasmonaim, dos Hasmoneus. Disseram então Judas e seus irmãos: Eis que nossos inimigos, os gregos, estão esmagados. Subamos agora para purificar o santuário e fazer a sua dedicação. E todo o exército se reuniu e subiram ao monte Sião, e viram o santuário abandonado, o altar profanado, as portas incendiadas. Nos átrios a vegetação crescera, como num bosque ou numa montanha, e as salas estavam destruídas. Rasgaram as suas vestes, cobriram-se de pesado luto e cobriram-se de cinza. Prostraram-se com o rosto em terra, e ao sinal dado pela trombeta, elevaram clamores ao céu. Então isso foi uma desolação, né, que aqueles que queriam restaurar a adoração encontraram ali no santuário.
Se você ler um pouquinho mais para frente aí, no versículo 52 do capítulo 4 de 1 Macabeus, diz assim: no dia 25 do 9º mês, denominado Kislev, no ano 148, levantaram-se ao romper da aurora e ofereceram, segundo a lei, um sacrifício sobre o novo altar dos holocaustos que haviam edificado. O altar foi inaugurado com cânticos ao som de cítaras, liras e símbolos, na mesma época do ano e no mesmo dia em que os pagãos o haviam profanado. E o povo inteiro se prosternou, face por face, para adorar, e depois fez subir o louvor ao céu, que o conduzira ao triunfo. E celebraram a dedicação do altar durante 8 dias, e ofereceram holocaustos com grande alegria, bem como sacrifícios de comunhão e de ação de graças. Veja, isso aqui é a festa de Hanukkah, a rededicação do templo depois da profanação. É tempo da gente buscar essa rededicação. Hanukkah nos traz 8 dias de festa, em que nós comemoramos a restauração da fé judaica, a restauração do milagre, quando o óleo foi multiplicado. A gente vai falar sobre isso mais nos próximos vídeos, mas a grande celebração de Hanukkah passa pela Hanukkah, que é essa menorá aqui, de 8 braços, mais o shamash, que é esse aqui, que não conta, então são 8 dias. E para cada dia nós acendemos uma vela de Hanukkah. E a cada dia nós vamos começar aqui, primeiro dia, depois segundo dia acendemos 2, terceiro dia terceira, segunda e primeira, quarto dia começa aqui e vai até chegarmos ao 8º dia, quando nós completamos e rememoramos o grande milagre de quando o óleo foi encontrado. Na ocasião, eles encontraram, ao entrarem no santuário, eles encontraram o óleo, o azeite puro, que acendia, que era suficiente para apenas um dia acenderem a menorá. E demoravam 7 dias para que fosse produzido um novo óleo. O que aconteceu? Eles acenderam a menorá e confiaram em Deus. E começaram a produzir um novo óleo. E aquele azeite, que era para durar tão somente um dia, durou milagrosamente 8 dias, até que um novo óleo pudesse ser produzido. E assim a menorá voltou a ter a sua luz acesa. Quando nós celebramos Hanukkah, nós acendemos uma Hanukkah como essa, na nossa casa. E por 8 dias, nós lembramos desse grande milagre. A vida é feita de altos e baixos. Mas para aqueles que têm fé em Deus, reconstruir, restaurar a fé, restaurar o seu altar, passa pela celebração de Hanukkah. Que Deus te dê uma grande festa a partir do dia 25 desse mês, dia 25 de Kislev, e por 8 dias que a sua fé possa também ser restaurada e a sua adoração ao eterno Deus de Israel possa te conduzir a uma verdadeira devoção. Um grande abraço e até a próxima. Shalom.